8 anos. É que a maior rádio da Itatiaia é essa. A maior rádio da Itatiaia. É a única. É a única, né? É a única. É isso aí, amigo ouvinte, amigo telespectador, você que acompanha a gente a partir de agora na nossa rede social. A gente estava aqui comentando a nossa rádio Itatiaia FM, aqui há mais de 18 anos em Itatiaia, e agora com o Estúdio 87, onde todas as semanas a gente traz convidados especiais, pessoas que são relevantes, fizeram um trabalho, fazem um trabalho na nossa história, na nossa comunidade, ou pessoas da comunidade mesmo, amadores, artistas, enfim. É sempre muito bom estar conversando, estar tendo aqui ao nosso lado convidados muito bacana. E eu convido você a partir de agora estar com a gente pela nossa rede social, Facebook, Instagram, curtindo, compartilhando, mandando mensagem. Então, vem com a gente porque está no ar o nosso podcast de hoje com um convidado especial, Renan Marassi, ex-vereador de Resende. Inclusive, eu tô olhando aqui no histórico, 25 aninhos de idade, foi a primeira vez que você pisou no Legislativo e sendo um dos 4 mais votados. Tem muita história política, muita história do dia a dia, para você conhecer um pouquinho mais sobre o Renan, que eu lembro desde a eleição passada, tava sumido, Renan. Então, seja bem-vindo de volta, aparecendo aí. Muito obrigado por estar aqui com a gente, tendo a oportunidade de conversar um pouquinho. Boa noite, meu caro, tudo bem? Boa noite, Lucas. Boa noite a todos os amigos aqui da Itatiaia FM. A maior rádio de Itatiaia. É a única também, né? A gente tava brincando. A gente falou isso, A gente tava brincando com isso. Mas não por ser a única, vocês são maravilhosos. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Realmente um pouco sumido, já tem 8 meses que eu não falo no microfone, e isso pra gente que gosta da política, né, a gente que tem uma vida pública, realmente eu senti falta. Então essa oportunidade aqui de bater esse papo com vocês hoje à noite, né, dar um abraço no público que está online aí no nosso Instagram, na página da rádio. Obrigado a vocês que estão aí acompanhando a gente. Tava com saudade. Lembrando que depois, na sequência, a gente coloca também no YouTube. Então é rede social pra tudo quanto é lugar. Tá começando em grande... Tá voltando em grande estilo, Renan. Renan, eu falei aqui, 25 anos, foi a primeira vez que você foi vereador e isso é uma novidade, eu não sabia. Então você começou jovem na carreira política, é isso mesmo? Comecei, assim, jovem. Antes de ser eleito vereador, eu já trabalhava no poder público, né, já busquei conhecimento na gestão pública, já tinha passado pelo governo municipal, pelo governo estadual, né, cheguei a fazer um concurso também para o governo federal, mas foi temporário, né, então trabalhei um tempo no governo federal, e aí depois, junto com a militância estudantil, com a faculdade, eu acabei, né, conseguindo me eleger vereador com 25 anos, né, uma trajetória que começou cedo, né? Mas que, graças a Deus, assim, ainda não terminou e eu considero que foi uma trajetória muito boa, muito saudável, né? Consegui entrar na Câmara, ficar 8 anos lá, né? Cresci de um mandato para o outro, disputei eleições que eu gostaria de disputar e saí de lá com o nome limpo, com a imagem boa, né? Passei pela Câmara Municipal sem nenhum problema, sem nada que pudesse afetar, né, a minha imagem, nem da minha família. Graças a Deus, a política, ela não foi algo que fez mal para mim nem para minha família. Foi algo muito bom. Eu confesso que eu estou muito curioso para saber sobre a parte política, em especial como foi a eleição no ano passado, porque foi uma eleição muito movimentada na cidade de Resende. Mas isso você confere ainda hoje no nosso episódio aqui nesse bate-papo. Antes de falar um pouquinho sobre esse início da sua trajetória política, como que tá o Renan hoje? Como que tá o dia a dia? Conseguiu descansar de todos esses anos aí à frente, tanto como candidato, como vereador? Como que tá o Renan hoje em dia? Olha, eu me sinto muito mais leve. Eu fiquei praticamente 10 anos trabalhando de forma intensa, quase que sem férias, né? E agora eu tô com uma rotina mais tranquila, né? Eu gostei de quando você falou a palavra, tava sumido. Isso é legal de ouvir, porque por muitas vezes eu fiquei sumido dentro de casa, no meu ambiente familiar, para minha família. E agora inverteu um pouco. Agora eu fiquei mais sumido na sociedade do que dentro do meu ambiente familiar, com meus amigos ali, com meu filho, com a minha esposa, com meus pais, com meus irmãos. Então, assim, agora eu tô sumido por um lado, mas apareci pro outro. Antes a lógica era inversa, né? Então, assim, esse primeiro semestre de 2025, eu ainda desenvolvi um trabalho político pro o amigo que era vice-governador, agora virou conselheiro do Estado, do Tribunal de Contas, o Thiago Pampolha. Então, esse primeiro semestre, eu fiz um assessoramento para ele,
né? Rodei algumas cidades, algumas regiões, né? Entendendo as necessidades, fazendo vínculo com lideranças, com vereadores, com prefeitos, com líderes comunitários, com a população, entendendo problemas do Estado e levando até o Palácio. Então, mesmo estando um pouco afastado dos holofotes políticos, eu ainda, nos bastidores, continuei atuando aí, fazendo o que eu gosto, né? Mas agora com mais tempo para minha família e para minha vida pessoal. Dizem que quem um dia esteve na política, mexe com política, na verdade eu acho que todo mundo deveria ser político, mas quem esteve mais adentro nunca consegue se afastar por completo. Pode até realizar uma outra atividade profissional, mas está sempre acompanhando, tá sempre analisando. Inclusive daqui a pouco eu quero também fazer uma análise, é bom que você foi vereador, que eu quero ver qual é a sua análise dos governos atuais, tanto no legislativo como no executivo, na nossa cidade, na nossa vizinha aqui, Resende. Olha só, o episódio hoje não vai caber de tanta coisa que eu vou perguntar pra ele. Mas ainda vamos falar um pouquinho sobre essa carreira. Foram 8 anos. Então você foi candidato, foi vereador durante 8 anos na frente, na Câmara de Resende. Explica pra quem tá acompanhando, em especial o pessoal aqui de Itatiaia e da região, às vezes não sabe. São quantas cadeiras que tem em Resende? Como que funciona o processo? Você teve quantos votos? Como você foi um dos mais votados logo lá na primeirinha, com 25 anos? O Parlamento Municipal de Resende são 17 cadeiras, que são 17 vereadores, né? E na primeira eleição que eu ganhei, a gente disputou com 360 candidatos, né? Eu fiquei em quarto com 1.090 votos, né? E aí eu trabalhei intensamente, 4 anos. A minha principal característica foi atender todo mundo, né? Eu não sou o expert nos assuntos, mas eu buscava entender os assuntos, receber as demandas, ter sensibilidade para poder escutar, né, e buscar a solução, principalmente no Poder Executivo, né, porque o vereador, muitas das vezes, ele se torna um despachante de luxo. A população chega até o gabinete, aborda na rua, busca um WhatsApp, um telefone e despacha um problema, uma reivindicação. Na maioria das vezes, essa reivindicação ela foge, inclusive, da atribuição do vereador, ela vai para um favorecimento pessoal, para uma ajuda pessoal. Isso acontece, todos os vereadores sabem o que eu estou falando, né? A população tem necessidades pessoais que acaba levando até o vereador, mas eu me destaquei mais atendendo no modo coletivo. Então, despachava no Poder Executivo, ou no governo estadual, né, ou no governo federal, buscava recursos e consegui quase que dobrar a minha votação. Em 2020 eu fui para a reeleição e disputei com 409 candidatos. A primeira eu disputei com 360, a segunda com 409 e dessa vez eu fui o segundo mais votado da Câmara, com quase 1.800 votos. Né? Foi um crescimento exponencial bem interessante. E isso me provou, porque eu tinha 2 certezas na minha cabeça. Eu vou para minha reeleição, lógico. Ganhei, vou para minha reeleição e preciso entender como que a população está me julgando e como que ela está vendo meu trabalho. Então, na minha cabeça, eu já tinha até uma estratégia de vida. Se eu crescer minha votação, eu vou continuar na política e vou continuar desenvolvendo o trabalho e vou tentar crescer e realmente eu tenho aptidão para isso. Uma coisa é você achar, outra coisa é você ter aptidão, né? Você ter certeza. E quando você tem essa comprovação na urna, você se sente até mais seguro. Mas se eu cair minha votação, eu vou buscar outra coisa na minha vida. Se eu cair ou se eu perder a eleição, eu vou buscar outro caminho. Pensei até em fazer outra faculdade, pensei em fazer medicina, fazer algo que eu pudesse ajudar as pessoas de alguma forma. Falei, se eu perder essa eleição ou se eu cair minha votação, eu vou buscar um plano B. Né? Mas graças a Deus subi e aí eu continuei e graças a Deus não me arrependo não, porque eu consegui mais 4 anos ali ajudar muita gente. Essas conquistas, elas são de um esforço pessoal muito grande. Como você falou, você se mantinha presente na mídia, mas se mantinha afastado. Amigos, família, aquela coisa do comum do dia a dia. Como que é esse apoio familiar, dos amigos, as pessoas ao seu redor? Porque a gente sabe também a importância, né, de você ter pessoas que te deem esse impulso, que te deem essa força pessoal, apesar de perder um pouco tempo, mas que estão sempre te motivando. Nesse início, nessa primeira legislatura, né, os 4 anos, depois a reeleição, a sua família, seus amigos sempre foram seus grandes apoiadores? Sim, se não fosse por isso, eu não conseguiria ter essa rotina que eu tive. Né? Provavelmente eu teria parado no meio do caminho, porque você não pode perder quem você mais ama por conta de uma carreira, ou de um trabalho, ou de uma dedicação à vida pública. Eu vejo muita gente ficar completamente embriagado pelo poder. As pessoas, tem muita gente que chega no poder e passa a ter uma vida sofrida, uma vida desgastante, parece até um castigo.
porque não consegue ver outra coisa. Você vai no churrasco, a pessoa não fala de outra coisa. A pessoa vai, de repente, num aniversário, só fala de política, vai na igreja, só fala de política, só pensa em política, só respira política, né? E isso é muito sacrificante para a vida dessa pessoa. Eu fico até com pena quando eu vejo que algumas pessoas se embriagam pelo poder e não conseguem sair disso, né? E eu, graças a Deus, eu tive muita dedicação, mas eu não abandonei o meu ambiente familiar, eu não abandonei meus amigos. Eu só tive menos tempo, né? Mas consegui conciliar de uma forma saudável, onde, graças a Deus, eu não tive nenhum prejuízo assim, familiar nem de amizade, né? Só alegria, graças a Deus. Nesse período de vereador, Resende é uma cidade grande, ela tem um molde diferente de Itatiaia. Itatiaia, os vereadores eles são mais próximos da população. O que o vereador faz é quase que todo mundo fica sabendo, né? Agora em Resende, uma cidade grande, deve ter 3, 4 vezes mais o número de população, né, de habitantes que Itatiaia. O que você pontua como sendo suas maiores, que você lembra, né? Poxa, isso foi legal. Isso durante o meu mandato era uma coisa que eu tinha questão de dedicar um tempo, de ter uma bandeira, ou de ter, de forma concreta, voltar as minhas energias enquanto vereador. O que você pontua ao longo desses 8 anos como sendo suas grandes conquistas no legislativo? Eu sei que tem muitas indicações e leis, mas tem aquelas coisas mais especiais, aquilo que você tem um carinho. Sim. Eu até não fui um vereador que fez muitas indicações. Eu era mais a favor do diálogo. De repente, ligar para um secretário e resolver um problema sem ter que fazer um ofício ou uma indicação. Eu sempre fui alguém que teve mais esse diálogo aberto e tentou resolver as coisas da melhor forma possível e mais rápido possível, né? Porque até você fazer indicação, aprovar e passar pelo plenário e chegar na prefeitura e ter um retorno, às vezes até demora o processo, né? Mas assim, o que eu posso destacar é que eu fui um parlamentar muito justo comigo e com a população, né? E de uma forma geral no meu trabalho. Porque, primeiro, eu atendi as pessoas incansavelmente, eu busquei recursos para a cidade, eu fiz as minhas obrigações parlamentares, né, ali a parte de legislação, né, e eu também cumpri o meu papel de fiscalizar. Eu não fui um vereador subserviente, aquele vereador que entra na Câmara, que tem muitos, a maioria, tá? A maioria no Brasil inteiro é assim. Eu não estou criticando, não, cada um tem as suas escolhas, cada um tem o seu perfil e a sua personalidade. Mas a maioria dos vereadores, eles chegam no poder legislativo, eles se tornam subservientes ao poder executivo. Por quê? O orçamento está na prefeitura. Quem vai fazer a obra? É o prefeito. Quem que vai melhorar a iluminação? Cortar o mato? Quem que vai fazer uma obra de um ginásio? Quem que vai construir uma escola, reformar uma escola? Tudo isso é a prefeitura. E outra, a prefeitura ela passa a ser também um cabide de emprego, uma troca, né? Os vereadores eles veem nessa oportunidade de ter uma parceria ou uma subserviência, depende de como que ela vai ser, porque às vezes é subserviência mesmo, às vezes é só uma parceria, de fazer umas barganhas. E nessas barganhas eles se beneficiam com empregos, com favores, né? E acabam não podendo cumprir uma das principais atribuições, que é fiscalizar. E tem que ter gente para fiscalizar. Porque se tiver uma Câmara completamente subserviente ou governista, você não consegue fazer o executivo enxergar o que está errado. E você, por exemplo, tem uma obra que está atrasada há 1 ano. Se uma Câmara é completamente subserviente, ninguém vai cobrar que essa obra seja retomada. E aí a população vai sofrer, o dinheiro público vai se perder, né? Então, assim, é muito triste quando você tem uma Câmara 100% subserviente. Tem que ter pelo menos 1, 2, 3 ou 5 ali que façam mesmo uma cobrança mais firme, que abram ali processos internos para poder investigar, que cobre, que fale, faça vídeo, conteúdo. E eu consegui cumprir esse papel também. Então, isso é um orgulho para mim. É ter a força de não pensar no meu benefício para poder crescer na política, mas de pensar no benefício coletivo. Eu acho que esses são os que mais se destacam a nível de trabalho coletivo. E antes de vir como candidato na eleição passada, você esteve como candidato a deputado, né? Conta pra gente essa história, por quê, como foi. Eu até perguntei aqui nos bastidores, né? Deputado federal e não estadual. Enfim, conta pra gente como que foi essa tomada de decisão. Quando eu tive o crescimento de uma eleição para vereador, de vereador uma eleição para outra, Resende ela estava num momento muito bom para disputar a eleição de deputado. Por quê? A gente não tinha nenhum deputado federal e nenhum deputado estadual, né? E, normalmente, essas eleições são umas eleições que vem muita gente de fora, vem aqui, busca os votos e depois você fica tendo que ir lá em Brasília ou na LERJ buscar um diálogo para conseguir um recurso.
Então eu enxerguei uma oportunidade de criar para a sociedade uma oportunidade de a gente ter representantes daqui. Né? E o deputado federal ele tem direito a emendas impositivas, né? Que é um dinheiro assim, muito importante para qualquer município. Se o deputado for muito atuante, ele consegue chegar a mais de 100 milhões, né, em 4 anos de emendas, então isso ajuda. Né? Resende não tinha nem deputado estadual nem deputado federal. Né? O deputado estadual não tinha as emendas impositivas, tá? Foi criado há uns 3 anos, agora tem também. Então é importante ter o deputado estadual também pelas emendas. E fora o diálogo, trazer programas, resolver problemas como da energia elétrica, né, serviços do governo do estado, IML do governo do estado, a segurança pública é uma obrigação do governo do estado, né, a concessão de energia do governo federal. Então é importante ter gente próxima para resolver esse tipo de demanda e trazer os recursos. Então enxerguei a oportunidade, meu nome era forte, né, e fiz uma campanha. Só que essa campanha ela foi atrapalhada pela força política que administrava a cidade. Né? Então eu não consegui chegar na vitória. Se eu não tivesse sido atrapalhado ou tivesse sido ajudado, certamente a gente teria feito um deputado federal como a gente fez um deputado estadual em 2020. Mas foi uma experiência muito boa. Cheguei a mais de 26 mil votos. Fui o mais votado de Resende, o mais votado de Itatiaia, o mais votado de Porto Real. Né? E assim, foi uma experiência que me trouxe muitas conquistas pessoais também, um network que a gente constrói, uma relação mais próxima com a população na campanha. Foi de grande crescimento para mim. Infelizmente, a vitória eleitoral não aconteceu, mas a vitória pessoal eu considero que aconteceu. Que vai agregando, né? Vai dando mais experiência para que a próxima você possa, caso tenha interesse, vir com uma bagagem maior. Sim. Agora, você falou de o governo não estava, o governo que não houve, enfim, a gente que acompanha de camarote, a gente não consegue ver os bastidores, ver aquilo que acontece por detrás das cortinas, né? A princípio tinha uma amizade, né? Tinha um bom relacionamento político, inclusive você era líder do governo do ex-prefeito de Resende na Câmara, né? Eu entendo que líder de governo é aquela pessoa que defende, né? Que luta pelos interesses do governo na Câmara, acredito que seja mais ou menos nessa linha. E em determinado momento teve esse distanciamento, ou seja, externamente é como se houve uma briguinha e aí agora cada um caminha para um lado, a chegar inclusive numa eleição como candidatos rivais. Olha que mudança de cenário, né? Inclusive quero mandar um abraço para todos os candidatos, inclusive aqui da cidade, de Resende, tanto candidatos a prefeito como candidatos a vereadores. Todo mundo é muito guerreiro, porque sobreviver a processos eleitorais é uma luta, né? É uma luta diária. Mas conta pra gente, primeiro, como que acabou esse relacionamento, que você tinha uma proximidade com o governo, houve uma ruptura, houve uma briga, houve um motivo, ou foi um caminho natural? Enfim, você que fala. Bom, agora eu posso falar porque já passou, já não tô nem na Câmara mais. E realmente existe muito isso de bastidores, a gente vê, a população vê a política, aquilo que é mostrado, né? Mas muitas vezes os bastidores fica entre os políticos ali, né? E eu era o líder de governo, como você bem colocou aí, foi bom recordar isso, né? No primeiro ano de gestão, um ano muito difícil, em 2017, um ano muito difícil, né? A transição e o governo muito mal avaliado, e eu ali segurando a onda e segurando os vereadores, os projetos e fazendo a engrenagem acontecer. Né? Isso foi ao longo do tempo, a popularidade inclusive foi crescendo do gestor. Né? E chegou um determinado momento que anteciparam uma eleição interna da Câmara. A eleição tem aquela disputa de mesa diretora. Uhum. Né? A gente tinha feito a primeira votação, tudo correu muito bem, né? Apesar do embate ali, de um debate durante a posse, mas se definiu, tinha a mesa diretora que administrava. Só que decidiram antecipar essa eleição. E quando se anteciparam e a gente já tinha assim, um acordo de grupo ali para poder votar num determinado vereador, eu posso até falar sem problema nenhum, que era o Peroba, a gente já tinha feito um acordo ali que ele seria o nosso presidente na próxima legislatura. E aí, o que aconteceu? Tentaram antecipar e fizeram tipo um golpe interno ali. Um motim. Os que eram amigos viraram inimigos pelo poder interno. E tudo bem, eu acho que é uma eleição, a eleição sem disputa e as pessoas podem fazer o que bem entender ali, porque até votar você analisa, né? Eu mantive minha posição, fiquei com o Peroba, e aí teve uma tentativa de interferência do prefeito na eleição. Primeiro ele disse que não ia se meter, depois ele se meteu e quis impor um voto a mim. Né? E eu falei para ele, o prefeito, olha,
eu acho que não vai dar certo essa administração aí, por causa disso, por conta desses problemas passados, desse vereador que você quer eleger presidente e tal. Pô, faço parte do governo aí, eu te ajudo aí no que for preciso, mas esse voto você não vai ter e acabou. Tive, assim, não fui subserviente. Volta aquela história da subserviência. E aí, meu irmão, virou um negócio de maluco, porque criou uma raiva, criou uma birra, e vingança, e perseguição, e caça às bruxas. Negócio que eu não imaginava, porque, assim, não da forma que foi uma ruptura muito forte por conta de uma eleição interna. Ninguém queria prejudicar ele, a gente queria administrar a Câmara, inclusive para auxiliar o governo, né, e a população ser beneficiada com isso. Mas aí, esse foi o primeiro problema, que ali já parece que o chefe o prefeito na época, né, o prefeito Diogo, já olhou em mim como alguém que não seguia a cartilha, não seguia as ordens 100%. Então, se não segue tudo que eu mando, esse aí não serve para caminhar comigo. Então, assim, é um projeto de poder, queria ter o controle da prefeitura e da Câmara. É chato, é triste. Mas, por incrível que pareça, depois disso a gente se reconciliou, a gente voltou a conviver, até disputamos a reeleição juntos, né? Naquele momento lá foi uma eleição que ele bateu mais de 80% dos votos. Eu fui o que mais cresceu também. Então, assim, a gente teve essa reconstrução, passou esse problema, mas a relação não ficou a mesma. Ficou sempre uma desconfiança. Esse cara não dá pra confiar nele, porque se eu mandar ele fazer um negócio, ele não vai fazer. E aí veio a questão de eu cobrar as obras atrasadas. E aí um dia me manda um print e fala, você tá me cobrando aqui de uma obra que tá atrasada, acho que é no Altos Passos, repense nas suas atitudes e tal. Você tem que me defender e não me cobrar. Eu falei, mas é meu papel, a população tá me cobrando, tô te cobrando, quem resolve é você. E aí, a partir daí, começou a vir a eleição de deputado e aí eu já virei um inimigo. Porque eu não era subserviente, eu cobrava o que estava errado, né, e eu queria crescer. Então eu passei a ser um alvo pro chefe do executivo. Né? Política. Não teve nada além disso. Não teve nenhum problema além disso. Política. Me tornei uma ameaça eleitoral porque cresci, cobrava, não gostava de ser cobrado, e também quebrou-se a confiança quando mandou eu votar de uma forma que eu não quis votar, que achei que era muito melhor para a cidade, inclusive para o governo votar com outro companheiro. E ganhamos a eleição. A gente ganhou a eleição com o Peroba. Né? Aí foi... O início da briga. Aí foi terrível. Quando a gente ganhou, foi terrível. E aí você chegou como candidato em grupos separados e teve a questão também do adversário ter trocado de candidato com aquela coisa de que o Renan tá crescendo muito e o nosso candidato talvez não alcance. Eu tô dizendo que a gente via aqui, né? Isso já foi para prefeito. Eu não sei, exatamente. Eu não sei qual era o que você vivenciou na pele. Qual é a sua análise desse processo para candidato a prefeito na eleição passada? Isso já foi para prefeito. Eles anteciparam muito a eleição, começaram a andar com o secretário de saúde, Rezentinho, o deputado estadual, que é o atual prefeito, né? E eles escolheram, no primeiro momento, apoiar o secretário de saúde. E andaram 1 ano e meio com o secretário para cima e para baixo, igual é de costume. A metodologia de campanha desse grupo que administra tanto Resende quanto Itatiaia é essa, presença diária nas ruas e nas redes sociais. Né? E aí fizeram essa presença diária nas ruas e nas redes sociais com esse secretário, Dr. Jaime. Né? Que inclusive saiu, foi em junho, foi tirado da campanha, ele era o pré-candidato 1 ano e meio, né? E quando a gente mostrou muita força, e na pesquisa dava que a gente ganharia a eleição, né? Eu já estava com 42% de intenção de voto, o Dr. Jaime na época, se eu não me engano, tinha 20%, 21%, então a gente estava mais do que o dobro, independente do apoio do prefeito, né? A gente fez um evento também antecipado, um evento de pré-campanha que foi muito forte. Aí eles fizeram uma quali no hotel, uma pesquisa qualitativa, viram que estava muito difícil e aí resolveram trazer o deputado de volta para Resende para ser candidato. Eu nunca imaginei que isso poderia acontecer, tá? Eu falei assim, cara, não é possível. Você anda 1 ano e meio com o cara, expõe ele na rede social, o cara se sacrifica, deixa a casa dele para poder andar, para ir para rua, subir morro, ficar olhando obra, ficar... Pô, como é que tu faz isso com um amigo teu? Você chega faltando 2 meses para eleição, fala, você não presta mais, vamos sacrificar um deputado, vamos tirar um mandato regional e da cidade e vamos trazer ele para disputar com o Renan. Então, na minha cabeça, e foi até um erro de cálculo nosso, eles não trocam, é impossível.
nós vamos ganhar essa eleição, inclusive vamos chamar os dois para governar com a gente. Vamos chamar o atual prefeito e o deputado para governar com a gente, né? E só que eles trocaram. E quando eles trocaram, dificultou muito o nosso caminho. Dificultou muito porque já era alguém conhecido pela cidade, que tinha uma empatia maior da população e já era também um veterano da política. Já era alguém que estava 30 anos andando pelo meio político, conhecia bem como que funcionava, né, as campanhas, foi coordenador de várias campanhas. E aí foi muito difícil disputar a eleição, mas a gente não podia recuar. Aí era hora de continuar até o fim, né? Fazer o nosso melhor e torcer para que desse certo, né? A página virou. Passou as eleições e a história continua, né? O candidato ganhou e agora você, enquanto morador da região, a gente aqui enquanto morador, ainda mais quem já esteve junto da política, gosta sempre de ter, não é só opinar, mas é ter uma visão de como a coisa está acontecendo. E tipo assim, fica com aquele pensamento, acho que assim poderia ser melhor. Não, acho que isso que eles estão fazendo tá legal, tô indo pro caminho certo. E aí vem essa pergunta, qual é a sua análise agora enquanto morador? Enquanto cidadão, né? Você tá fora. Analisar quem tá dentro, analisar o governo, analisar a atuação e também do legislativo, por que não, né? Qual é a sua análise da condução da cidade, seja na Câmara ou seja também no Executivo? Olha, eu graças a Deus tenho tido mais tempo e uma vida mais leve para poder observar, né? Com menos emoção interna. Né? E eu tenho visto, né, primeiro, uma antecipação política já da eleição do ano que vem, né, uma série de questões ali, já de andanças para poder se manter uma engrenagem política. Eu acho que está muito cedo, anteciparam também mais uma vez. Né? E em relação à avaliação de governo, Resende é uma cidade muito próspera, igual Itatiaia. Resende, o último orçamento que eu votei na Câmara, no ano passado, Resende fez uma previsão de 1 bilhão e quase 200 milhões. Então é muito dinheiro. Se a gente for pegar que a gente já está em julho, metade do ano, né, indo para agosto, para o mês 8, né, mano, lógico que a conta não é assim, tem a folha de pagamento, enfim. Mas, pô, 1 bilhão e 200, você tem 600 milhões já que eram para ter sido investidos em Resende, né, e a população tinha que estar vendo já muita coisa bacana. Né. Eu não tenho visto. Né. Muitas das promessas também, por exemplo, o Centro de Segurança Integrado, que a gente falou tanto, não saiu. Né, o Hospital do Câncer, em Resende, está mais de um ano atrasado. E parece que vai demorar mais 2, 3, 4 anos, isso se sair. Até agora nada. Né, a gente tem as casas populares. Cadê as casas populares? O problema dos bairros mais carentes, que precisam de um nível de assistência social mais forte. Né, o poder público precisa abraçar esses bairros. Cadê? O problema do ônibus. Eu cansei de fiscalizar a questão do ônibus e eu era um cara parceiro. Porque eu fiscalizava para cobrar. Não era para processar. Né? Não era na maldade de processar e de prejudicar alguém, mas a FAMAR moveu uma ação contra o município pela questão dos ônibus. Moveu uma ação dizendo tudo que eu falava. Ó, não cumpriram a mobilidade de deficientes, de pessoas com necessidades especiais, não cumpriram. Estão usando uma garagem sem cobrar aluguel, é um crime. Né? Os ônibus não estão atendendo as linhas que tem no contrato. A FAMAR abriu essa ação e o Ministério Público essa semana, né, pediu que se instaure um processo para poder apurar essas irregularidades. E isso pode dar improbidade, pode dar multa, pode dar uma série de problemas. Né? Então, assim, hoje eu não tenho enxergado tantos benefícios em prol da população. Estão tentando, é lógico que é início, né? Mas não tenho enxergado que assim, a população está gostando do que está vendo. Talvez seja também porque eu fui adversário. Né? Eu escuto muito na rua, eu ando num bairro, o pessoal reclama. As pessoas me encontram e falam, pô, por que você não ganhou? Podia estar melhor. Aí eu vou numa padaria, Renan, poxa, eu não votei em você, mas na próxima, se você vier, eu tô contigo. Não tô gostando do que eu tô vendo, não. Pode ser uma sensação minha pessoal, porque pra mim ninguém vai falar que tá maravilhoso. Pra mim as pessoas vão falar, sabem que eu fui adversário, vão falar que tá ruim, que não estão gostando. Então, assim, observando de forma fria, não tá do jeito que eles gostariam. Estão tentando, mas não tá do jeito que eles gostariam. E observando na parte mais emocional, quando as pessoas me encontram na rua, tá ruim, não tá legal, não.
A gente sabe que a política, na verdade, é um jogo e tem muitas movimentações, como a gente falou dos bastidores, e você, quanto morador, também está acompanhando. Isso causa uma indignação ou causa uma motivação? Eu vou voltar como candidato. Aí já é a próxima pergunta de qual é o futuro? Como esse primeiro semestre, você já tá, como você pontuou, que já ajudou o Pampolha, né? É Pampolha a pronúncia, né? Pampolha, você também teve trabalhando no Tribunal de Contas, né? Não, ele que foi pro Tribunal de Contas. Ele que foi pro Tribunal, então você trabalhou junto com o pessoal, manteve presente. Mas e aí? E o futuro? E a partir de agora, o que a gente pode esperar? Olha, isso é algo que, assim, é bem difícil de responder. Eu confesso que eu estou um pouco indeciso se eu vou disputar a eleição ano que vem ou não. O meu coração, 99% é para disputar. Continua, que a população vai reconhecer que você tem capacidade de fazer um grande trabalho, de ser um representante regional e esse é o teu caminho, a tua vocação. Esse é o coração falando. Mas a razão envolve uma série de fatores, né? Então, assim, eu estou analisando ainda, aguardando, inclusive, a orientação das pessoas que me direcionam politicamente há muito tempo. O Pampolha é uma das pessoas que eu aguardo sentir dele o que realmente ele acha que é melhor para a minha vida e para o governo do Estado aí. Pode ser que ele fale, Renan, você tem potencial mesmo, pô, tu vai ser eleito aí, tô torcendo por você. Pô, isso me incentiva muito. Né, outras lideranças que me cercam ali, amigos. A gente teve 150 candidatos a vereadores. Essas pessoas, se elas vão querer, né? Então, assim, depende muito de uma série de fatores. Tem questão de governador, de presidente da República, que está muito turbulento ainda para se tomar uma decisão, e é algo que é importante, é algo que vai interferir nessa decisão minha. Né? Como que vai ser esse quadro a nível estadual? Como que vai ser o quadro a nível federal? Está tudo muito agitado, tumultuado. Né? Então, está difícil de você traçar uma estratégia a partir de uma decisão concreta. Então, estou aguardando. Acredito que agora, para agosto, setembro, eu deva tomar uma posição e se Deus colocar na minha vida de disputar de novo, eu vou disputar. Agora, se falar, fica tranquilo, seu caminho é outro, se preserva um pouco, vai fazer outra coisa da vida, né? Eu também não tenho problema nenhum em dar um passo para trás. Eu tenho 33 anos, tenho tempo para poder, né, fazer muita coisa na minha vida e não sou sedento pelo poder. Sou alguém tranquilo. Inclusive, estou gostando demais dessa fase que eu estou vivendo. Uma fase que eu estou bem em família, assim, e para mim é muito bom estar com a minha família. Você analisa, como você já teve experiência de várias campanhas, você analisa como um tempo bom, você até comentou aí até agosto, isso para ser um candidato a deputado estadual, a deputado federal, enfim, ou a fazer um apoio a alguém, né? Às vezes a pessoa pode vir na política apoiando um político, sim, né? Pode não ser um candidato, mas está à frente de uma candidatura, pondo a cara a tapa, como a gente diz no ditado. E aqui na nossa região, muita gente põe a cara a tapa para apoiar as pessoas. E aí, o que acontece? Você acha que realmente agosto é quase que um ano antes, né? Então, você acha que até agosto é um tempo bom para ter uma campanha boa, uma pré-campanha, uma campanha, conseguir conversar, levar o seu nome? Lembrando que as pessoas já conhecem, é mais mandar uma nova mensagem, um pouco... Esse tempo é bom para você decidir, bater o martelo? Acho que um ano dá para você desenvolver um bom trabalho. Agosto, assim, é uma data limite. Agosto, setembro é limite para mim, né? Até porque não é fácil. Se eu for disputar a eleição ou se eu for apoiar alguém, eu preciso montar toda essa engenharia que envolve, né, uma campanha eleitoral, né? E a campanha eleitoral não é feita só em 45 dias, né? Ela é feita ao longo de todos os momentos que você está vivendo. Então, assim, acho que essa data limite, agosto, setembro, tá bom demais. Agora, falando da eleição ano que vem, eleição nacional, política nacional, o Brasil vive um Flamengo e Vasco há muito tempo, né? Vive um lado A, lado B, um direita e esquerda. O pessoal do centro, o pessoal do neutro quase que não é mais funcional. Tá, como você até usou, você já até falou, turbulento o cenário nacional. Principalmente a questão da disputa dos cacifes maiores lá em cima. Como que você analisa? Imagina, né, para um candidato ou para um futuro candidato, ou até para um apoio, como que você acha que isso vai estar ano que vem? Olha, é muito difícil você ter uma precisão do que vai acontecer, porque é muito dinâmica a política. Hoje você viu aí o presidente Bolsonaro sendo praticamente já pré-condenado, vamos colocar assim. Colocaram a tornozeleira nele, fizeram a busca lá na residência dele, né? E a PGR já pediu a prisão dele.
Então, assim, não tô querendo aqui dizer que ele vai ser preso, afirmar isso, porque quem sou eu para poder afirmar algo desse sentido? Mas é o caminho que está se desenhando, é que ele vai ser tirado do jogo. Mas ainda sobrevive a militância dele. Né? Quem vai surgir dessa militância para fazer um contraponto ao governo federal? Né? O governo federal estava muito mal avaliado, né? Teve aquele escândalo do INSS que foi algo terrível, que chocou o Brasil inteiro, que inclusive me deixou bem abalado emocionalmente. Sabia que tinha gente tirando dinheiro de idosos, que às vezes falta no remédio, então fiquei muito triste com isso. Né? E aí aquilo para mim tinha acabado para o governo federal. Acabou. Não voltam mais e foi o fim. Agora já veio tarifa do Trump e já parece que eles já estão conseguindo reverter um pouco da opinião pública. Então é muito dinâmico dizer o que vai acontecer. Eu, honestamente, acho que pode acontecer um momento dos dois maiores protagonistas da política brasileira saírem dessa eleição e emergir um novo nome disso tudo aí. Eu acho que isso pode acontecer. Esse pode ser um caminho que inclusive traria paz pro Brasil, né? Porque, pô, você vai em qualquer lugar e é o cara da extrema-direita brigando com o cara da extrema-esquerda. E muitas vezes de forma ofensiva. Teve gente que já se matou por conta disso. Então, assim, já que o Bolsonaro está praticamente sendo tirado do jogo, né, com esse processo todo, né, ele pode ser que surja uma nova liderança. Né, e eu acredito que essa nova liderança possa sair vitoriosa ano que vem. Quero mandar um abraço para Vera Lúcia, que está acompanhando a gente. Boa noite, Renan. Deus abençoe. Crispim. Renan lutou muito pelos servidores da prefeitura. Abraço. Obrigado a você que nos acompanha, mais uma vez, que estão junto com a gente aí pela nossa rede social, Facebook, Instagram, e daqui a pouco, na sequência, a gente também coloca no YouTube. Voltando a falar da nossa região, Renan, a gente sabe, independente de você ser candidato ou outro candidato, a gente sabe das dificuldades que a gente passa. A gente sabe, como você pontuou, uma análise superficial, mas uma análise de um morador, uma análise legítima de alguém que viveu e que vive agora. O que você acha que um bom candidato para a próxima eleição, para a nossa região, para representar a nossa região, precisa ter? Ou o que ele precisa lutar? Ele precisa defender o quê? Ele precisa correr atrás do quê para a nossa região ter bons resultados? Primeiro, independência. Independência para tomar as decisões sem que exista qualquer tipo de interferência política partidária ou política de padrinhos. Acho que para alguém representar, tem que representar para a população. Né? Então, assim, primeiro passo é a independência política. Essa pessoa precisa ter uma linha de raciocínio que enxergue as necessidades da população. Várias são elas, várias. Cada cidade tem uma característica. Apesar de a gente estar muito próximo aqui, o que é de pior para vocês aqui, de repente não é o pior para Resende. Né? Então tem que saber conhecer aqui muito bem a região. Dizem que a saúde de Itatiaia é muito ruim e a gente escuta mesmo que se arrastou aqui esse problema há muito tempo e ainda continua com muita dificuldade a saúde pública. Em Resende a saúde já é melhor. Né? Mas com certeza tem alguma área de Itatiaia que é melhor do que a de Resende. Então você tem que conhecer bem a região, e eu conheço todos os municípios aqui da nossa região, conheço todas as ruas, todos os bairros da cidade de Resende. Então tem que ter independência política, conhecimento, né, e poder de articulação. Tem que ser alguém que consegue conversar, consegue chegar no governador e conversar, consegue chegar no presidente da república e conversar, consegue chegar num líder comunitário e conversar, consegue chegar na rádio e conversar. Tem que ser alguém que converse com todo mundo, desde o gari ao chefe de Estado. Tem que ter o mesmo tipo de diálogo, o mesmo tipo de tratamento com todos. Né? Então essas são as características principais, para poder ser um líder regional, ser alguém que ocupe uma posição de tanto destaque. Agora, falando do eleitor, né? Você teve muito contato com o eleitor. Tipo assim, falar com as pessoas, como você falou, um bom candidato é aquele que ouve, que tem contato com o povo. O eleitor é uma caixinha de surpresas. Às vezes você acha que tá indo para um lado ou acha que tá indo para o outro. Qual seria a mensagem que você falaria pro eleitor? Inclusive, pode até olhar para ele. Qual é a mensagem que você falaria pro eleitor ter aquele voto, né? Ter um voto, o famoso voto consciente. É quase que uma utopia, né? É quase que, mas enfim, é uma mensagem para que a pessoa fique martelando. Falta um ano para as eleições nacionais, falta 3 anos, daqui a pouco vem eleições. Todos são eleições, é uma decisão importante. Se o eleitor souber o poder que ele tem. Assim, eu tive várias experiências que me marcaram muito nesses processos que eu disputei. Disputei 5 eleições. E eu tive várias experiências que me colocaram assim, em dúvida de como que o eleitor parte do eleitor consegue pensar dessa forma. Vou dar um exemplo. Teve um caso em Resende que eu conheci um rapaz que ele estava muito debilitado de saúde, ele estava com câncer, né? Câncer
Câncer na próstata, não. Ele tava com câncer no saco escrotal. Esse era o câncer dele. No testículo, né? E aí ele morava numa sala, num ambiente muito insalubre, não tinha nada para comer, não tinha condição de se manter ali com suas necessidades básicas e todo arrebentado. A vida do cara tava um caos. Terrível. E eu conheci ele, sem ele saber que eu era vereador, né? Foi uma abordagem na rua, ele estava vendendo alguma coisa e eu fui e comprei, e aí ele abriu e falou, me ajuda, estou desesperado, e explicou o caso dele, e eu marquei de ir na casa dele conhecer a história dele. Quando eu vi a realidade dele, eu fiquei completamente abalado, porque ele estava muito mal. Deus tocou no meu coração e falou assim, esse cara vai acabar morrendo, se você não fizer alguma coisa. E a partir daquele momento eu passei a dar cesta básica para ele, não como político, tá? Pelo amor de Deus, gente, não foi como político, tá? Até porque eu não esperava um retorno político dele. Mas eu passei a ajudar ele com alimento, tá? Chegava pros amigos, ou então às vezes eu fazia uma forcinha. Cara, ajuda aquele cara, leva naquela casa ali, aquele cara precisa. Né? E ainda às vezes ainda dava uma ajudinha pra ele comprar uma mistura, tal. Falava, irmão, vai lá. Dava uma ajudinha pra ele comprar um remédio, irmão, vai lá. Sai disso aí, você vai se curar. Pum. E fiquei ali, pum, pum, acompanhando o caso. Beleza. Ele conseguiu resolver o problema dele, graças a Deus. Eu consegui ajudá-lo. Igual esse caso aí, eu vi vários, porque a gente conhece muita gente. Eu tive mais de 20 mil votos 2 vezes seguidas. Então você imagina quanta gente eu não conheço, quanta gente não me conhece. E aí, perdi o contato com ele um pouco antes da eleição, uns 2 meses antes da eleição, perdi. Ele já estava curado, graças a Deus. E agora, alguns meses atrás, eu encontro com ele de novo no Campos Elíseos. E aí ele olha pra mim e começa a chorar, pô. Aí ele começou a chorar, cara. Eu falei, o que houve? Você tá bem? Voltou a doença? O que houve com você, cara? Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, eu te traí. Aí eu falei, como que você me traiu, cara? Você não me traiu não, pô. Que isso, pô? Não chora não, fica tranquilo, tá tudo bem. Aí ele falou, eu te traí. Eu trabalhei para o seu adversário, eles me prometeram um emprego e eles me deram uma ajuda e eu te traí, eu não votei nem em você. Aí eu olhei pra cara dele e falei, irmão, você não me traiu. Tira esse peso da sua cabeça, porque eu não esperava um voto teu. Eu fiz como ser humano. Esquece isso. Zero problema, zero mágoa. Eu sei da sua necessidade. Se apareceu uma oportunidade de trabalhar na campanha, meu irmão, você abraçou. Né? Então, assim, igual esse caso, eu vi vários. E aí, na minha cabeça, eu fico pensando, se eu fosse ele, tivesse tido uma ajuda da forma que eu dei pra ele, rapaz, eu ia levar uma gratidão. Inclusive pra eleição. Eu levaria. Mas muitos eleitores não levam. Você pode fazer tudo. Você pode melhorar. Você pode botar um parquinho. O bairro dele tá violento. Você bota um parquinho na porta da casa dele. O filho dele brinca todo dia. Se chegar R$100 no dia anterior, ele esquece o parquinho, esquece a alegria da filha e pega os R$100. Isso eu não consigo entender. E eu já vi muitos casos assim. É muito doloroso. E isso machuca. A mensagem seria, então, para o eleitor... refletir ter uma consciência, melhor, pô. ter uma consciência de um contexto histórico. Analisa o caráter de qual é a pessoa que tá pedindo a tua ajuda ali, qual a pessoa que tá disputando. Não troca, não. Analisa o caráter. Essa pessoa, o que ela faz pelos outros. Analisa o caráter. Só isso que eu gostaria que as pessoas fizessem. Bacana história, bonito. Foi recente, é o que eu lembrei agora. Não sei se isso se enquadra na próxima pergunta, mas qual é a sua maior decepção na política? Ao longo de todos esses anos, deve ter alguma coisa que te deixa bem baqueado, aquilo que, poxa, eu acho que isso deveria não ter acontecido. É difícil, decepção é difícil. É difícil responder uma decepção, eu não costumo guardar mágoa, eu não costumo me arrepender, né? É difícil ter uma decepção, hein? Eu acho que, graças a Deus... Até porque, vou falar um negócio aqui. Todas as eleições que eu disputei, quando eu não venci, eu ganhei do mesmo jeito. Porque quando eu não venço, eu cresço, eu evoluo, eu aprendo, eu conheço mais pessoas, né? Eu me preparo melhor, eu absorvo mais conhecimento. Então eu não costumo ter decepção, não costumo ter derrota. Eu costumo olhar tudo para um lado positivo e otimista. Eu acho que as pessoas tinham que fazer isso. Pelo menos elas iam terminar um processo, porque tem gente que se afunda, né? Tem gente que passa o processo, além da questão financeira, né? Porque depois não tem dinheiro pra mais nada, ela passa emocionalmente e ela fica desgastado, né? Fica uma pessoa... Lógico que, quando passa a eleição, você sente um vazio.
Mas vida que segue, você se recupera. Também teve alegrias. Não é possível que de tantas andanças aí não teve uma coisa também que tenha chamado a sua atenção. Qual seria a sua maior alegria? Muita alegria. A maior alegria de quem está na vida pública é você receber um abraço, você receber um sorriso, você ver alguém chorar de felicidade ao te ver. Essa é a maior alegria. Né? Então foram muitos casos de alegria que as pessoas olham pra mim e falam de coisas que eu nem imaginava que eu tinha feito. E elas lembram. Então, assim, tem a parte boa e tem a parte ruim. Tem gente que a gente, que você salva vidas, você tá no momento mais difícil, ou então você ajuda no momento ali da dor, da perda de um parente. Então, assim, você muda uma realidade, você consegue gerar oportunidade. Então, quando você encontra alguém na rua e a pessoa te abraça e fala, Renan, às vezes eu nem lembro, tá? Tem gente que eu nem lembro. A pessoa olha na minha cara e fala assim, Renan, eu falo, sou eu. Você fez isso por mim. Você fez isso pelo meu bairro. Você fez isso pela minha filha. E eu sou muito grato a você. Aí que é a verdadeira alegria. Bacana. E teve alguma coisa que você sente que deveria ter feito a mais, Renan? Por exemplo, poxa, isso que eu fiz foi legal, mas eu acho que eu poderia ter potencializado isso mais ainda. Teve alguma ação, algum projeto, alguma coisa que você acha que poderia... Poxa, fiz aqui, mas acho que poderia ter feito ali também. Eu acho que a questão, assim, eu fui um dos pioneiros na região a fazer conteúdo. Em 2015 eu comecei a fazer cafezinho na ponte... Proteste já no Campos Elíseos, comecei a fazer conteúdo digital que era muito raro. Tava começando essa proliferação de mídia digital, né, não existia videomaker naquela época, não tinha isso, gente. Né, então, de 2015 para cá mudou muito. E eu fui um dos pioneiros. E eu acho que eu pequei um pouco porque eu produzi menos conteúdo do que eu poderia ter feito. Inclusive expondo minhas opiniões, né? Eu acho que eu fiz menos conteúdo que eu poderia ter feito, apesar de ter feito bastante. Eu poderia ter feito mais. E isso poderia, inclusive, ter me deixado meu trajeto um pouco nesse período. Você continuou com esse contato? Você falou de cafezinho. Você ainda tem esse contato? Você ainda tem um meio de acesso da população? A galera que te mandar mensagem inbox, hoje é chique, né? Pelo inbox, em direct, sei lá, umas palavras que eu não entendo, não faço a mínima ideia do que significa, mas se alguém mandar mensagem pra você, você ainda tem esse contato com o povo, com a população, com o leitor, com os amigos, enfim. Outra coisa que é curiosa de falar é que, assim, eu tinha... Até a Carol tá aqui, ela é testemunha, tinha meus amigos que me ajudavam lá. Eu tinha no meu WhatsApp um mecanismo para poder responder as pessoas e quase que diariamente eu recebia entre 200 e 300 conversas diferentes. Né? E muitas delas eram problemas e a gente buscava atender a todas e conversar com todo mundo. De 200 a 300. Hoje, sabe quantos que eu recebo? 10? De 10 a 20. Então é muito pouco. Então, assim, mudou muito isso. Né? Então, assim, as pessoas pararam de me procurar, lógico, porque eu também não tenho mais o poder para poder ajudá-las, né? Mas na rua eu continuo assim, andando bem. Vou na feira, vou nos parques, vou nos ambientes que tem festas, as pessoas estão confraternizando, eu tô junto. Né? Mas não tenho mostrado também. Tenho me preservado em questão de fazer mídia. Né? Mas tenho tido uma rotina bem próxima de andar do que eu tinha. Não igual antes, lógico, mas uma rotina de andar a cidade, né? Continuar mantendo a relação com as pessoas. Mas essa parte digital diminuiu bastante. Também não tô reclamando não, tá? Deixa pra mandar mais mensagem no ano que vem, pô. Depois de tudo isso, não é questão de paciência, mas é uma questão de atenção mesmo, né? Porque às vezes a pessoa quer dar atenção pra todo mundo e não consegue responder, não consegue. Fica naquela história de vou deixar aquela mensagem, não vou abrir ela pra poder lembrar que ela tá ali. Aí passa o dia, a mensagem passou um dia e você não respondeu. Se passar um dia, acumula. Pronto. Não, já chegou uma vez que a gente, sei lá, chegou a ter 1000 conversas e acumulado, e aí é força-tarefa pra responder todo mundo. Só que você responde, vira um problema e você tem que responder, resolver o problema e responder de novo. Realmente o mundo digital facilitou o contato, mas também é uma pessoa só, né? Precisa de ajuda para responder. Renan, a gente tá quase indo pro fim, mas antes ainda, tem uma pergunta aqui, são tantas andanças, como a gente falou, tanto na Câmara, candidato, deputado, prefeito, agora como cidadão, né? Como morador, enfim, de tudo isso, o que você analisa que é a coisa mais importante para você na sua vida? O que é aquilo que ocupa aquele nível lá no alto? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que ter saúde e uma convivência diária com a família. Eu acho que quando você tem saúde
e você consegue ter tempo para sua família, né? Isso é liberdade. Porque você sem saúde e sem tempo para sua família, você perdeu praticamente tudo. Né? Então, hoje, o que eu mais valorizo é isso. É ficar com a minha família, cuidar da minha saúde, né? E o resto é consequência das nossas decisões aí, do nosso dia a dia, do nosso esforço, né? Da gente saber balancear e equilibrar a vida. Né? Mas o mais importante é isso. Família, saúde, né? E lógico, Deus. E só para poder prejudicar a galera da rede social, aonde que as pessoas te acham na rede social? Como que elas te encontram pra galera poder agora sim mandar mensagem, poder conversar, perguntar? Mesma coisa, meu WhatsApp é o mesmo há 15 anos, né? Meu telefone é a mesma linha, mesmo número. Instagram é o mesmo, Facebook é o mesmo, eu olho praticamente quase todos os dias. Fiquem à vontade, né? Tô mais quietinho, mas não tô morto não, hein? Eu tô quietinho, mas não tô morto não, hein? Pode contar comigo aí que uma hora a gente vai estar, inclusive, muito mais acelerado do que hoje. E lembrando sempre que o nosso espaço, a Rádio Itatiaia FM, um espaço sempre muito democrático, aberto a toda a população. Como eu iniciei o nosso bate-papo falando, tanto o Renan como outros políticos ou candidatos, ou você, amigo eleitor, quer vir aqui expor a sua ideia, é só entrar em contato com a gente pra gente marcar um bate-papo legal falando sobre assuntos que vão com certeza fazer com que você fique pelo menos refletindo. Poxa, será que isso pode ser diferente? Será que podemos melhorar a nossa realidade? Melhorar a cidade, melhorar a região, melhorar o estado? Por que não melhorar também o país? É importante que você, amigo eleitor, tenha consciência. Toda vez que a gente entrevista um político, ou uma pessoa que foi política, ou uma pessoa que foi ou é candidato, é importante chamar a atenção de você, amigo eleitor, para ter o voto consciente, como a gente falou. Vira quase que uma história, uma utopia. A gente não acredita mais, mas vamos ter fé. Quem sabe aí um dia a gente tenha um resultado ou resultados, independente de quem foi eleito, cobrar, como o Renan falou, tá lá, tem que cobrar, tem que correr mesmo, tem que reivindicar. Renan, você ainda tem alguns minutos, gostaria que você aproveitasse esse tempo para mandar uma mensagem, mandar um alô especial, agradecer inclusive os eleitores, né, o pessoal que votou em você, tanto na última eleição como candidato a deputado aqui em Itatiaia, a gente votou, o pessoal também como candidato a prefeito em Resende. Fique à vontade para suas considerações finais. Gostaria de agradecer a todo mundo que participou, que escutou, o pessoal que mandou pergunta, né? Realmente é muito bom estar aqui com vocês da Itatiaia FM. Né? Eu fiquei muito feliz, 8 meses sem falar no microfone, né? Tava com saudade, então assim, foi bem bacana essa 1 hora que a gente passou aqui, né? E que a gente possa, né, ter um futuro próspero, que a gente possa, né, estar juntos mais uma vez, se Deus quiser. Né? A gente sabe que a vida ela é muito boa, né? Então assim, eu quero dividir as coisas boas com as pessoas que eu gosto. Né? E você que me acompanha na rede social, eu ainda tenho muita gente que me acompanha na rede social. Né? Eu fiz uma enquete esses dias para dar uma movimentada mesmo, porque eu vi umas matérias, eu falei, vou dar uma movimentada aqui, vou ver se ainda tem gente que me acompanha. E deu uma interação absurda, deu mais de 700 pessoas dizendo que queriam me apoiar para a campanha. E um monte de gente curtindo e opinando, mais de 1.000 e poucos votos lá de incentivo. E eu sumido, né? Sumido, assim, de rede social, sumido de política, mas aquilo que eu falei. Agora eu não estou sumido no que é mais importante, né? Que é a minha vida pessoal e a minha vida familiar. Então, assim, em breve eu vou equilibrar de novo. Vou pra rua e fico com a família. Fiquem tranquilos. A Rádio Itatiaia FM nunca fez entrevistas com os candidatos a deputado da nossa região. Então, no ano que vem, seja quem for os candidatos, se não for o Renan, se não for quem... A gente vai chamar os candidatos da nossa região. A gente até pensou em fazer isso. O lance é que abre uma brecha. Aí a gente tem que abrir para todos os deputados do estado do Rio de Janeiro. Mas, né? Faz um super debate aí. Faz um super debate. Renan, mais uma vez, obrigado. E também reforçando, qualquer novidade, tem algum trabalho, tem alguma ação social, tem alguma coisa que queira falar com a gente, é só entrar em contato com a gente, marcar um bate-papo, tanto no nosso espaço do podcast, da entrevista, como a Rádio Itatiaia FM. A gente está sempre ao lado da comunidade, independente de quem seja o eleito. Então a gente está sempre cobrando, porque é aquilo que a gente falou, né? O povo é quem
sustenta, quem mantém a estrutura e, na verdade, o sistema político ele é para ajudar a população a caminhar. Como você falou, nós temos muitas dificuldades, a saúde municipal, Resende tem outras dificuldades, enfim, todo mundo tem dificuldade, todo mundo precisa de ajuda. Mas, se a população entender a relevância do voto, a gente consegue aí ter bons... e também se candidatar, né, Renan? Eu acho que é aproveitar também e falar. A gente tem aquela coisa das mulheres, que é importante ter mulher na política, a gente não tem representatividade, né? Você vê a Câmara de Itatiaia, hoje tem uma candidata, tem uma mulher, como em Resende eu não me lembro, não tenho contato, mas acho que é importante também para que as pessoas não fiquem com aquela aversão, né? Não gosto de política, não me envolvo com política. Acho que a pessoa tem que se envolver. Acho que a pessoa tem que se envolver mesmo, apoiar alguém, lutar, cobrar e fazer isso que você falou, ter um voto consciente. E desejar boa sorte também. Seja qual for a história, seja como candidato, ou como apoiador, ou como morador lá, só acompanhando nos bastidores. Que Deus abençoe seu trabalho, sua trajetória e até a próxima. Mais uma vez, seu último tchau e a gente termina. Obrigado a todos aí, que Deus abençoe. Foi bom estar com vocês. Valeu! Valeu, amigo ouvinte, amigo telespectador. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que você acompanha nosso bate-papo na rede social e também no YouTube. É só acessar lá. Valeu! Eu falo pra caralho. Nem gaguejou. Foi? Encerrou? No começo ele ficou